Bom, pessoal, boa tarde, então, a todos. Então, hoje é o dia do nosso último seminário do semestre, né, do ano também, aqui do PPGCF. E já queria agradecer de antemão o professor Gustavo Provenzi, né, por ter aceitado o nosso convite para a palestra que teria sido já antes e que foi agora remarcada agora para o dia 9. O Gustavo Provenzi, então, ele possui graduação em farmácia aqui pela nossa universidade, aqui pela URGS, fez mestrado aqui também no PPGCF, onde ele também atuou como professor substituto, e ele é doutor em farmacologia, toxicologia e tratamentos inovadores pela Universidade de Florença, na Itália, tá? Onde ele desenvolveu pesquisas focalizadas no estudo do sistema estaminérgico central e sua participação na regulação de diversas atividades cerebrais, como o controle da emocionalidade, da memória e do comportamento alimentar. Atualmente é pesquisador junto à Universidade de Toxicologia, a Unidade de Farmacologia e Toxicologia do Departamento Neurofarma, Neurociência, Psicologia, Área del Fármaco e Salute del Bambino, da Universidade de Florença, na Itália. Não sei se eu falei tudo, se está tudo certo. Deu então, certo. Gustavo, passo para ti, então, a palavra. Então, eu queria agradecer também o convite, já agradecer ao professor Eduardo pelo convite de estar hoje aqui conversando com vocês e apresentando uns projetos, 2 projetos que a gente tem trabalhado recentemente, que envolvem a modulação quimogenética da transmissão estaminérgica, o impacto dessa modulação na cognição e no comportamento alimentar. Então, o Eduardo já me apresentou, e eu posso saltar esse slide que eu tinha inserido, mas, enfim, muito rapidamente, me graduei e fiz meu mestrado ali na Faculdade de Farmácia. Então, para mim, essa oportunidade de estar aqui hoje é uma espécie de back to the origins, voltar reviver o passado, onde tudo começou. Como o Eduardo disse, eu sou doutor em farmacologia, toxicologia e terapias inovadoras. Depois de um período pós-doc, eu fiz os 2 concursos que a gente tem que fazer aqui na Itália para pesquisador, que seria equivalente no Brasil ao primeiro nível de professor assistente, e agora eu sou pesquisador de tipo B, que seria o equivalente no Brasil a professor adjunto, esperando 2026, ano que vem, quando passarei a professor associado. Então, hoje, o que eu vou conversar com vocês, a minha apresentação, ela é dividida em, digamos, 3 partes. Eu vou fazer uma introdução sobre o sistema estaminérgico central, porque eu acredito que muitos de vocês não conheçam muito sobre o sistema, porque ele é realmente um sistema que poucas pessoas conhecem. Ele é muito menos famoso, digamos assim, em comparação com os outros sistemas monoaminérgicos, como dopaminérgico, ou noradrenérgico, ou serotonérgico. E muitas pessoas não sabem nem da existência desse sistema. Então, eu fiz uma introdução para apresentar o sistema para vocês, e depois eu vou falar especificamente sobre os resultados de 2 projetos de pesquisa, onde a gente utilizou, essa tecnologia quimogenética para modular a atividade dos neurônios estaminérgicos e estudar o impacto dessa modulação na memória social e no comportamento alimentar. Então, aqui está ela, eis a nossa estrela do dia, a 2,4-imidazolil-etilamina, a.k.a. beta-imidazolil-etilamina, ou simplesmente histamina. O nome histamina ele foi escolhido através da fusão de 2 palavras. Nós temos histós, que é uma palavra grega que significa tecido, e amina, que vai identificar a função química principal da histamina. Isso por quê? Porque a histamina ela é encontrada em praticamente todos os tecidos do nosso organismo, mas não são todas as células que podem produzir histamina. As principais células que produzem
Histamina são os mastócitos no tecido conectivo. Em fato, é por isso que a gente acha histamina em praticamente todo o nosso organismo. Depois, no tecido hematopoético, principalmente são os basófilos, que produzem histamina. No estômago, são as células enterocromafin simile, enterocromafin-like, que produzem histamina, e a histamina no estômago é envolvida na liberação, na secreção ácida. E, por fim, nós temos um grupo pequeno de neurônios no hipotálamo posterior, no núcleo tuberomamilar, que também sintetizam histamina. Então, eu vou começar apresentando para vocês os principais achados no âmbito da pesquisa estaminérgica, né? Então, tudo começou de uma forma bastante prosaica, digamos assim, porque a histamina ela foi sintetizada em laboratório em 1907 por Adolf Windaus, antes mesmo de ter sido identificada como um composto natural. Ele estava estudando reações de decarboxilação, obteve a histamina através de uma reação de decarboxilação e descreveu essa síntese e deixou o composto, digamos, esquecido. 3 anos depois, um outro pesquisador, Henry Dale, ele foi o primeiro que identificou a histamina como um produto natural. Ele isolou a histamina de extratos de ergot e começou a estudar as funções da histamina como se fosse um fitofármaco, na verdade. Até 1910, se acreditava que a histamina era um produto natural, era um derivado do ergot. Foi só em 1927, 17 anos depois, que se considerou a histamina como uma substância endógena, quando finalmente ela foi isolada de preparados de pulmão e de fígado, que ela foi considerada um componente endógeno do nosso organismo. No início dos anos 30, a gente tem a descrição da tríplice resposta de Lewis, então um papel da histamina importante na reação inflamatória, mas, sobretudo, ocorreu a descrição por Watanabe do papel central da liberação de histamina da parte dos mastócitos quando ocorre a reação de choque anafilático. Então, a partir dessas duas observações do efeito da histamina na inflamação e no choque anafilático, muitos cientistas começaram a buscar por compostos que fossem capazes de antagonizar os efeitos da histamina. Então, isso aconteceu em 1937, quando Daniel Bové e a sua estudante de doutorado, Rosalind Staub, elas conseguiram sintetizar o primeiro composto que foi eficaz em animais em salvar, entre aspas, os animais do choque anafilático. Esse composto ele nunca foi utilizado em seres humanos porque ele era muito tóxico. Mas, capitalizando nessa descoberta, uma indústria farmacêutica francesa, Rompulan, ela sintetizou a fenbenzamina, que foi o primeiro fármaco antihistamínico introduzido no mercado e comercializado. Essa fenbenzamina era disponível até o início dos anos 2000 no mercado. No início, na metade dos anos 60, se começou a hipotizar que existisse mais de um receptor histaminérgico. Isso porque os cientistas começaram a observar que nem todas as ações mediadas pela histamina eram antagonizadas pelos clássicos antihistamínicos que eram disponíveis, especialmente a secreção ácida gástrica. Então, foi no início dos anos 70, quando o Sir James Black, ele finalmente identificou um segundo receptor histaminérgico e descreveu o papel desse segundo receptor histaminérgico na secreção ácida gástrica, na presença desses receptores na parede do estômago e o papel fundamental que eles têm na secreção de ácido clorídrico, na verdade.
E ele também chefiou a equipe que sintetizou o primeiro antagonista dos receptores H2, que foi comercializado, a cimetidina, Nelasmith, Francis, que depois trocou de nome, mas naquele tempo se chamava assim. E a cimetidina, ela revolucionou o tratamento da úlcera péptica, não sei se vocês se lembram, mas enfim, até os anos 70, não existiam fármacos eficazes contra a úlcera, e muitas pessoas morriam de úlcera quando a úlcera perfurava a parede do estômago. Então, digamos, a cimetidina, ela revolucionou o tratamento e, muito interessante, ela se transformou na primeira billion-dollar drug, ou seja, o primeiro fármaco que deu um lucro de mais de um bilhão de dólares para a indústria farmacêutica que tinha sintetizado esse composto. No início dos anos 80, a gente tem a descoberta do terceiro receptor estaminérgico, mas a gente vai falar disso daqui um pouquinho. E, finalmente, nos anos 2000, entre 2000 e 2001, a gente tem a identificação do quarto receptor estaminérgico, que ele foi identificado nas células do sistema imunológico, mas hoje a gente sabe que ele é presente também em outros tecidos, como o sistema nervoso central, por exemplo. Em 2017, a gente teve a introdução do mais novo fármaco estaminérgico presente no mercado, se chama Pitolisant. Ele foi desenvolvido por outra indústria farmacêutica francesa, se chama Bioprojet. E esse composto ele é um antagonista dos receptores H3 estaminérgicos do sistema nervoso central. Então, vocês vejam, desde 83, que foi a identificação do receptor, só em 2017 que teve o desenvolvimento e o primeiro fármaco que age sobre esses receptores que chegou no mercado. E a indicação principal que ele recebeu em 2017 foi o tratamento da sonolência diurna em pacientes com narcolepsia. A partir de então, esse fármaco ele recebeu outras indicações, porque foram feitos outros testes clínicos com esse fármaco. Em 2020, ele foi aprovado também para narcolepsia de tipo 2, aquela que, além da sonolência diurna, a gente tem a presença de cataplexia. Em 2021, ele foi aprovado para tratar a sonolência diurna, mas dessa vez em pacientes com apneia obstrutiva do sono. Em 2023, com pacientes com hipersônia idiopática, e 2 anos atrás, no ano passado, na verdade, ele foi aprovado para tratamento na população pediátrica. Foi uma revolução, porque até então a gente tinha só o sódio ocibato, que podia ser utilizado para tratar a narcolepsia, e o sódio ocibato, ele é um tratamento muito caro, ele pode chegar a uns 800, 900 euros por mês, e o custo do Pitolisant é sensivelmente menor, chega a uns 200 e alguns euros. Então, foi uma grande revolução. Então, como vocês podem ver, durante esses mais de 100 anos, a pesquisa nesse âmbito estaminérgico, ela foi muito frutífera. A gente teve 4 prêmios Nobel que receberam o prêmio justamente por pesquisas relacionadas com o sistema estaminérgico. A gente espera que no futuro outros cientistas possam receber esse prêmio trabalhando nesse âmbito de pesquisa. Mas vamos falar, how about, né? Vamos falar da histamina no sistema nervoso central. Enfim, a observação dos efeitos colaterais induzidos pelo tratamento com os clássicos antihistamínicos, que eu acho que todos vocês sabem quais são esses efeitos. Então, sedação, sonolência, aumento do apetite, redução da tensão, problemas de memória, fez com que os cientistas, já a partir dos anos 40, 50, quando os primeiros antihistamínicos foram introduzidos no mercado, hipotizassem que a histamina, haviam ações que eram mediadas da histamina no sistema nervoso central. Porém, problemas técnicos na demonstração para demonstrar a presença não só a presença, mas a síntese da histamina no tecido central,
no tecido cerebral, limitou a aceitação dessa hipótese, porque a histamina ela não passa a barreira hematocefálica, então, para existir um sistema nervoso central, você tinha que demonstrar a síntese da histamina diretamente no tecido cerebral. Então, isso ocorreu, essa dificuldade em demonstrar essa presença, ela ocorreu até o início dos anos 80, quando duas descobertas finalmente convenceram a comunidade científica sobre a existência desse sistema nervoso central. A primeira foi feita por Jean-Charles Schwartz, trabalhando no INSERM de Paris. Ele identificou, na verdade, um novo receptor estaminérgico em neurônios e que funcionava como um autorreceptor, um receptor pré-sináptico que controla, hoje nós sabemos, ele ainda não tinha descoberto essa função, ele só identificou o neurônio, ele funciona, esse receptor, como um regulador da síntese e da liberação de histamina neuronal. A outra descoberta foi feita por dois cientistas em dois laboratórios independentes, Takahiko Watanabe, trabalhando na Universidade de Osaka, e Pertti Panula, trabalhando na Washington University. Eles desenvolveram anticorpos anti-histidina decarboxilase, que é a enzima que sintetiza histamina, e anticorpos anti-histamina diretamente. E, através desses anticorpos, eles foram capazes de identificar neurônios específicos que sintetizavam histamina e acumulavam histamina no seu interior, e demonstraram a localização desses neurônios no hipotálamo posterior, no núcleo túbero mamilar. A partir de então, obviamente, muitos outros estudos foram feitos, e hoje a gente sabe exatamente como essa neurotransmissão ocorre. Então, tudo inicia com um aminoácido L-histidina, que provém da dieta. Esse aminoácido ele é internalizado no neurônio pré-sináptico através de um transportador específico para aminoácidos. No neurônio pré-sináptico, a histidina, então, é transformada a histamina através de uma única reação de decarboxilação mediada pela enzima histidina decarboxilase. A histamina recém-sintetizada, então, ela é armazenada em vesículas, como todos os outros neurotransmissores, através do transportador VMAT2, é o transportador das monoaminas, até a liberação na fissura sináptica, que é uma liberação mediada pelos clássicos mecanismos de voltagem e cálcio, que são os clássicos mecanismos de neurotransmissão de potencial da ação. Quando a histamina é liberada no espaço, então, sináptico, ela pode interagir com os seus específicos receptores. A gente tem os receptores H1, 2 e 4, que são pós-sinápticos, e o receptor H3, que ele é um receptor pré-sináptico. Então, como eu dizia antes, a ativação desses neurônios, ela é um receptor que faz feedback inibitório. A ativação dos neurônios do receptor H3 diminui a liberação, ao contrário, antagonizando esse receptor, a gente aumenta a liberação de histamina. Uma coisa interessante desse receptor é que ele é expresso como um autorreceptor em neurônios estaminérgicos, mas ele também é expresso como um heterorreceptor, ou seja, ele é presente também em neurônios que não são estaminérgicos, e nesses neurônios ele também vai atuar a nível pré-sináptico, regulando a síntese e a liberação de outros neurotransmissores, como acetilcolina, noradrenalina, dopamina, etc. No final, depois de haver exercitado as suas ações, a histamina é metabolizada, seja no espaço extracelular, seja no interno dos astrócitos, por uma enzima que se chama histamina N-metiltransferase, que forma um composto inativo que se chama telemetilhistamina, enfim, inativando essa amina biogênica. Hoje nós sabemos também que esses neurônios estaminérgicos, eles são presentes em todas as espécies de vertebrados. Aqui tem alguns exemplos. Aqui a gente tem o zebrafish,
o rato e aqui o homem. Nos mamíferos, a organização do sistema ela é sempre a mesma, digamos assim. Todos os corpos celulares dos neurônios estaminérgicos, eles são presentes em um único núcleo, que se chama núcleo tuberomamilar, de onde esses neurônios mandam projeções a praticamente todo o encéfalo. Recentemente, o grupo de pesquisa do professor, não consigo fazer andar o vídeo, mas enfim, do professor Zhongshen, na Universidade Zhejiang, em Hangzhou, eles combinaram uma série de tecnologias da vanguarda, não animais geneticamente modificados, com um gene reporter que consentia de transformar os neurônios estaminérgicos em fluorescentes, depois associado isso com técnicas de clearing de tecido e microscopia a folha de luz, eles conseguiram contar o número exato de neurônios estaminérgicos no cérebro dos camundongos, e esse número é de cerca de 5.000 neurônios. Agora está funcionando o vídeo, mas um pouco tarde. Não apenas isso, eles também foram capazes de mapear todas as projeções desses neurônios no cérebro, como vocês podem ver aqui a imagem do cérebro clarificado e em branco, digamos assim, seria a fluorescência que esses neurônios marcados emitem. Então, eles conseguiram seguir todos esses neurônios e quantificar a expressão dessas fibras. Então, a gente sabe que as áreas altamente inervadas compreendem o prosencéfalo basal e o hipotálamo, áreas com média inervação, intervenção intermediária, compreende o sistema mesolímbico cortical e o tálamo, e as diversas áreas do córtex e o cerebelo, que recebem poucas fibras estaminérgicas. Então, considerando essa ampla distribuição das fibras estaminérgicas em todo o cérebro, não é surpreendente que a estamina neuronal ela participa na regulação de diversas funções do sistema nervoso central, partindo daquelas homeostáticas, digamos assim, como a termorregulação, o ciclo sono-velia, o ciclo sono-vigília. Vocês têm que me perdoar porque eu vou confundir um pouco o português com o italiano e o inglês, mas eu acho que dá para entender mesmo assim. Se eu falar alguma coisa que vocês não compreendem, vocês me interrompem. Então, o ciclo sono-vigília e outra função, digamos, homeostática seria o comportamento alimentar e a percepção dos sabores. Mas nós temos também uma série de funções de high brain functions que são mediadas, ou melhor, moduladas pelo sistema estaminérgico central, como a percepção da dor, o arousal, a cognição, a emocionalidade e a motivação. E considerando essa ampla gama de funções que são moduladas pelo sistema estaminérgico, não é surpreendente também que alterações nesse sistema sejam descritas na literatura em várias condições, seja neurológicas que neuropsicológicas, como, por exemplo, a síndrome de Tourette, autismo, doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer, narcolepsia também é um desordem neurológico. Nós temos neuropsiquiátricas como a depressão e a esquizofrenia, que também encontramos alterações do sistema estaminérgico central. E, recentemente, nós, no nosso grupo de pesquisa, existiu um dado na literatura de alteração do sistema estaminérgico em pacientes com anorexia nervosa. Nós estamos trabalhando nesse sentido de identificar as alterações do sistema estaminérgico em eating disorders e de testar compostos que vão agir sobre o sistema estaminérgico na terapia de algumas eating disorders, e a gente especificamente trabalhando no binge eating disorders, onde a gente tem alguns resultados interessantes, que talvez pro ano que vem eu possa contar para vocês.
Então, depois dessa nem tão breve introdução ao tema, eu vou mostrar agora para vocês os resultados desses 2 projetos que a gente está trabalhando ultimamente. Então, o primeiro é o impacto da modulação quimogenética da transmissão estaminérgica na memória. O primeiro relato do possível papel da histamina na memória foi feito, na verdade, aí em Porto Alegre, pelo grupo do saudoso professor Ivan Esquerdo, em 86, onde ele observou que a injeção intracérebro-ventricular de histamina ela facilitava a retenção da memória no teste de esquiva inibitória. E esse efeito de potenciamento da memória ele era revertido pela administração de antagonistas do receptor H1, prometazina, e do receptor H2, cimetidina. Então, essa foi a descoberta seminal do field, no nosso âmbito de pesquisa, e a partir disso, obviamente, muitos outros pesquisadores trabalharam nesse campo, inclusive nós aqui em Florença, e hoje, por mais que existam muitas, incongruências entre os resultados publicados, o que a evidência parece nos indicar é que existe uma relação direta entre os níveis de histamina e a performance cognitiva. Ou seja, manipulações que vão diminuir os níveis de histamina no sistema nervoso central normalmente prejudicam a memória, são amnesicas. E, ao contrário, manipulações que aumentam a disponibilidade de histamina no sistema nervoso central normalmente têm como resultado a facilitação do consolidamento das memórias. Como eu disse para vocês, existem várias incongruências nesse âmbito, e especialmente a gente vai falar de memórias do tipo emotivas, memórias negativas, onde a gente tem, dependendo do estímulo, efeitos que são contrários. Mas, digamos, em um sensu lato, podemos dizer que a histamina tem uma ação direta, digamos assim, na memória. Porém, aqui cabe ressaltar um fato, porque muitos desses estudos, eles são baseados em tecnologias que prevêem, ou métodos que prevêem, a depressão completa de histamina, como o uso de animais geneticamente modificados, ou de inibidores enzimáticos, os inibidores da síntese de histamina, que promovem a devaporação completa de histamina, ou ainda a injeção de fármacos que vão agir especificamente sobre os receptores estaminérgicos. Obviamente que essas abordagens, elas são perfeitamente válidas, nós já usamos também essa abordagem no passado, e ela nos dá um certo tipo de resposta, mas a gente precisa considerar que essas abordagens, elas apresentam limitações no que tange o entendimento do papel fisiológico da histamina neuronal, porque essas abordagens, elas são bastante artificiais, digamos assim, né? A gente tem a depopulação total de histamina ou ação direta sobre os ligandes, com concentrações de fármaco, às vezes, muito altas, que são muito artificiais. Então, a gente não, com essas abordagens, a gente não entende o papel fisiológico da histamina. E, nesse sentido, então, que a gente decidiu utilizar uma abordagem diferente para estudar o papel fisiológico da histamina na memória, que é a quimogenética. O que é a quimogenética? Acho que vocês já ouviram falar, ao menos. A quimogenética, ao lado da optogenética, são duas técnicas que revolucionaram a neurociência nos últimos, 10. A optogenética, na verdade, tem quase 20 anos, a optogenética 10. Mas, anyway, elas revolucionaram as neurociências. Por quê? Porque elas consentem a modulação da atividade de populações neuronais específicas e num modo que é muito próximo à modulação fisiológica desses sistemas.
E nós podemos realizar experimentos em diversos níveis e em diversos tipos, ou seja, in vitro, in vivo e ex vivo. No que se baseia a chemogenética? A chemogenética se baseia no utilizo de DREADs, que não são os dreadlocks. DREADs é um acrônimo que está para Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs, ou seja, receptores de design ativados exclusivamente por drogas de design. O que são esses DREADs? Esses DREADs, eles foram realizados pelo grupo do professor Brian Holt. Ele partiu dos receptores muscarínicos, que são receptores metabotrópicos da acetilcolina, e utilizando uma tecnologia que induz mutações nesses receptores, ele obteve um novo receptor que não existe na natureza, a partir do receptor M3 e do M4, né, que são um receptor associado a proteínas G de tipo excitatório e um associado a proteínas G do tipo inibitório. Então, ele induziu essas mutações e no modo tal que esses receptores DREADs, eles perdem a afinidade pela acetilcolina e respondem somente à ativação através de um fármaco de design, que a gente vai falar daqui um pouquinho, que é a clozapina N-ox. Então, ele é um receptor que não existe na natureza e que não é ativado por nenhum ligando endógeno conhecido. Esses receptores, eles são expressos nos nossos animais de experimento ou em células, enfim, a gente pode utilizar em cultura, mas a gente aqui no laboratório utiliza em animais. Eles são expressos através de vetores virais em animais geneticamente modificados que garantem a expressão ectópica seletiva desses DREADs em populações neuronais específicas. E num modo tal que quando a gente injeta a droga de design, no nosso caso é um metabólito da clozapina, é um metabólito inerte que não se liga a nenhum receptor conhecido, só se liga com altíssima afinidade aos DREADs. Então, quando a gente trata o nosso animal com esse metabolito, a gente consegue modular a população neuronal que exprime esses receptores. Então, se for um DREAD M4, que é associado a uma proteína G inibitória, a gente diminui a atividade neuronal, a gente tem uma inibição da transmissão. Ao contrário, se os neurônios forem transfectados com o DREAD excitatório, que exprime a proteína G do tipo Q, que é que é um tipo excitatório, a gente tem a excitação e o estímulo da neurotransmissão. Então, o que a gente fez especificamente? A gente injetou vetores virais adeno-associados que carregavam a sequência codificante do DREAD excitatório, do DREAD inibitório, ou uma sequência que continha só o fluoróforo, que depois a gente vai utilizar para identificar a correta expressão dessa sequência, no núcleo tuberomamilar, que eu contei para vocês pouco tempo atrás, que é o núcleo onde se encontram todos os neurônios estaminérgicos, os corpos celulares, de animais geneticamente modificados. Esses animais, eles exprimem uma recombinase associada ao promotor do gene que codifica a histidina decarboxilase. Ou seja, somente as células que produzem histidina decarboxilase, onde esse promotor é ativo, ou seja, que podem sintetizar histamina, produzem essa recombinase. Como o nosso vírus, normalmente ele é injetado na orientação invertida, como vocês podem ver nesses quadros, quando a gente injeta esse vírus no hipotálamo dos animais, esse vírus vai infectar todos os neurônios do hipotálamo. Nos neurônios onde a recombinase não é expressa, esse código, o DREAD não vai ser expresso porque, como vocês veem nesses quadros, ele vai continuar na posição invertida e esses neurônios que não são estaminérgicos não vão ter o DREAD expresso.
Mas, nos neurônios estaminérgicos, onde a recombinase é ativa, a recombinase é uma enzima que cria a recombinação, o que ela faz? Ela recombina esse vírus que está na posição invertida, alinha a leitura desse gene e consente a leitura e a expressão dos DREDs. Então, o que a gente vai ter no final é um animal geneticamente modificado, no qual a gente fez a expressão de um receptor que não existe na natureza, nesse animal, e que a gente pode manipular seletivamente. Só os neurônios estaminérgicos vão ter esse receptor, e quando a gente injetar o ligando desse receptor, a gente vai conseguir estimular ou silenciar esses neurônios em um modo que seja muito próximo àquele fisiológico. Então, essa é a estratégia que a gente utilizou para expressão viral. A gente espera 4 semanas que são necessárias para a expressão otimal desses receptores, e depois a gente fez uma série de experimentos comportamentais. Uma parte desses experimentos foram feitos aqui no meu laboratório na Itália, a outra parte eu fiz quando eu estive fazendo um período de visiting professor no Bordeaux Neurocampus, na França. Depois dos experimentos, quando a gente termina a bateria de experimentos comportamentais, os animais eles são sacrificados e a gente fez a análise com imunostaining para verificar a correta expressão dos vírus. Então, partindo do final, então, da imunofluorescência, aqui vocês podem ver os resultados, seja as fotos de imunofluorescência, que é a conta dos neurônios que exprimiam esses DREDs. Então, aqui em vermelho é o fluoróforo, que nos indica a expressão dos DREDs. Em verde é o marcador dos neurônios estaminérgicos, a enzima histidine-decarboxilase. Aqui no painel Merged, vocês podem ver que a gente tem uma ampla sobreposição dos sinais, indicando que a expressão desses DREDs é correta. Então, ela acontece só nos neurônios estaminérgicos. De fato, a gente tem uma especificidade de 86% a 96%, e com um nível aceitável de transfecção. Isso depende do volume de injeção de vírus, de quanto longe os neurônios são uns dos outros, mas a gente, anyway, conseguiu marcar ao menos de 60% a 73% dos neurônios. Então, a gente conseguiu exprimir esse vírus e depois modular a atividade. Além desse estudo de imunostaining, a gente fez também uma validação eletrofisiológica dessa abordagem, utilizando misuras de patch clamp. Então, muito brevemente, o que a gente viu é que em fatias de cérebro de animais que expressavam o receptor M3GQ, quando a gente fazia a exposição dessas fatias ao ligande dos DREDs, a gente observava uma depolarização e excitação dos neurônios. Ao contrário, nas fatias onde era presente o receptor M4-GI, ou seja, uma proteína G do tipo inibitório, a gente observava hiperpolarização e redução da neurotransmissão quando ela era exposta ao CNO, que é o ativador desses receptores. Então, esses são os 2 experimentos de validação, e o que a gente fez, qual era o nosso estudo? A gente decidiu estudar o impacto da modulação desses neurônios utilizando um paradigma de memória social, utilizando o teste de discriminação social. Por que a gente utilizou esse teste? Porque ele permite a avaliação de 2 comportamentos diferentes, mas que são importantes para o repertório de comportamento social dos animais. O primeiro, a sociabilidade, ou preferência social, e depois a memória de reconhecimento social propriamente dita.
Então, muito brevemente, esse teste ele é dividido em 3 fases. A gente tem uma fase inicial de habituação, onde o animal ele é posicionado numa arena vazia, e a gente deixa ele 10 minutos explorando a arena para se habituar ao novo ambiente. 24 horas depois, ou seja, no dia seguinte, o animal é reexposto à mesma arena, mas nesse caso são presentes 2 cilindros. Em um desses, o animal experimental ele vai encontrar um estímulo social, que é um animal do mesmo sexo jovem, e o outro ele permanece vazio. Então, como os roedores são animais extremamente sociais, eles vão preferir explorar o cilindro onde é presente o estímulo social, ao invés de explorar o cilindro vazio. Depois de um variável período de tempo que a gente utilizou para avaliar a memória de breve, de curta e de longa duração, a gente faz o teste de retenção, e nesse caso o animal experimental é reposicionado na mesma arena, mas dessa vez ele encontra os 2 cilindros, onde são presentes 2 estímulos sociais diferentes. Um é o mesmo animal que ele havia encontrado na sessão de aquisição, o animal familiar. E o outro é um animal completamente desconhecido que ele nunca encontrou antes. Então, como os animais, além de serem atraídos pelo estímulo social, eles também são atraídos pela novidade, a interpretação, e a gente não pode, infelizmente, não pode perguntar para o animal, você se lembra de haver já visto esse estímulo? Na verdade, a gente se baseia no repertório natural dos animais, e a gente sabe que os roedores eles são atraídos pela novidade. Então, se ele se lembra de ter já encontrado o animal familiar, ele vai passar mais tempo explorando o animal desconhecido. Então, se isso acontece, a gente sabe que ele formou a memória de reconhecimento social. Se ele passa mais ou menos o mesmo tempo explorando o estímulo familiar e o estímulo novo, isso quer dizer que ele não formou a memória de reconhecimento social. Ele considera os 2 estímulos como se fossem novos, como vistos pela primeira vez. Então, a gente injetou nesse exercício experimental a clozapina e neóxido, então, para estimular ou inibir os neurônios antes da fase de aquisição, para avaliar o efeito durante a formação da memória, ou antes da fase de retenção, para avaliar o efeito da modulação estaminérgica na fase de evocação. E a gente realizou também os testes em machos e fêmeas para explorar potenciais diferenças relativas ao sexo biológico dos animais. Então, aqui começam os nossos resultados, partindo do que aconteceu durante essa fase de aquisição, onde a gente avaliou a sociabilidade dos animais. Então, nessa tabela é um resumo dos nossos resultados. O que a gente pode dizer é que todos os animais, independentemente do sexo ou da expressão dos dreads, passavam mais tempo explorando o cilindro onde era presente o estímulo social do que o cilindro vazio. Ou seja, a gente pode dizer que a modulação quimogenética desses neurônios, seja no sentido positivo de estímulo, de facilitação da neurotransmissão, seja no sentido negativo de inibir a transmissão estaminérgica, não afeta a normal preferência social dos animais, não tem nenhum efeito sobre a sociabilidade. E isso nos conforta, porque a gente tinha publicado, alguns anos atrás, um trabalho utilizando justamente todas as abordagens que eu falei pouco tempo atrás, então animais geneticamente modificados, inibidores enzimáticos, ligantes dos receptores, e nesse trabalho a gente já tinha demonstrado que a modulação, seja positiva que negativa desses neurônios, ela não tinha nenhum efeito sobre a sociabilidade dos animais. Então, uma outra comprovação desse resultado, que a gente já tinha observado antes. No que se refere especificamente à memória social, no primeiro experimento, a gente realizou o teste de retenção 1 hora depois
da fase de aquisição para avaliar a memória de curta duração. Nesse caso, a injeção de CNO, do ligante dos DREDs, aconteceu meia hora antes da fase de aquisição. Como vocês podem ver desses dois gráficos, nós não observamos nenhuma diferença entre os grupos experimentais, nem em termos de sexo biológico. Os animais machos e fêmeas eles têm o mesmo comportamento, e nem em termos de expressão de DREDs. Ou seja, todos os animais reconheceram o estímulo social familiar, que haviam já encontrado antes, então, e passaram mais tempo explorando o estímulo novo, ou seja, a modulação quimogenética do sistema estaminérgico, ela não afeta a normal formação e evocação da memória de curta duração. Quando a gente passa para a memória de longa duração, a gente começa a ver algumas diferenças. Então, nesse primeiro experimento, a gente injetou o CNO meia hora antes da fase de aquisição e fez o teste de retenção 24 horas depois dessa fase, justamente para avaliar a memória de longa duração. O que acontece aqui? Os animais de controle, eles se lembram do animal familiar e passam mais tempo explorando aquele novo. Então, eles têm uma performance cognitiva normal, como se espera desses animais. Já os animais que a gente tinha injetado os DREDs inibitórios, ou seja, que eles exprimiam esses receptores nos neurônios estaminérgicos, quando a gente injetou CNO, a gente diminui a neurotransmissão estaminérgica. Vocês podem ver nesse gráfico, eles exploram os dois estímulos sociais pelo mesmo tempo. Ou seja, a gente observa um déficit cognitivo nesses animais. Então, a redução induzida quimogeneticamente da transmissão estaminérgica, ela vai ter um efeito amnésico. Ela provoca um dano na cognição desses animais, na formação da memória desses animais. No experimento seguinte, a gente utilizou o mesmo desenho experimental, mas dessa vez a gente injetou o CNO meia hora antes da fase de retenção, para avaliar a evocação da memória. E os resultados, eles são especulares. A gente observou que os animais de controle se lembram do animal familiar, então eles têm uma memória de reconhecimento normal, e os animais que a gente tinha induzido a redução da transmissão estaminérgica, eles também tinham um déficit na evocação da memória. Então, isso significa que a modulação quimogenética dos neurônios estaminérgicos, ela vai agir não só na formação, mas também na evocação das memórias. E, mais uma vez, a gente não tem nenhum efeito, nenhum dimorfismo sexual, seja machos que fêmeas têm o mesmo efeito. No próximo experimento, a gente imaginou que, se a redução da transmissão estaminérgica provoca um efeito amnésico, se a gente potenciasse essa transmissão, a gente deveria observar o contrário, um efeito facilitador da memória. Então, nesse caso, o que a gente fez foi aumentar o tempo, o intertrial interval, entre a aquisição e a retenção para utilizar uma coisa que se chama natural forgetting. Ou seja, quanto mais passa o tempo, os animais eles se esquecem naturalmente de haver encontrado esse estímulo. Então, como as expected, como esperado nesse caso, os animais de controle, eles não diferenciam os estímulos entre o estímulo novo e familiar. Ao contrário, os animais que a gente estimulou quimogeneticamente a transmissão estaminérgica durante a fase de aquisição, eles são, sim, capazes de diferenciar, de recordar, de lembrar do animal familiar e explorar por mais tempo o animal novo. Outra vez, nenhuma diferença em termos de sexo biológico, a gente tem machos e fêmeas que têm o mesmo comportamento. E também, nesse caso, a gente observou o mesmo efeito quando administrou o CNO antes do teste de retenção, demonstrando, mais uma vez, que a modulação
quimogenética, ela vai ter um efeito não só na formação, mas também na evocação dessas memórias. Então, como conclusão dessa primeira parte, a gente pode dizer que a modulação quimogenética dos neurônios estaminérgicos, ela não vai afetar, na verdade, a sociabilidade dos animais, ela não vai afetar a memória de breve término, de curto prazo, mas ela vai ter efeitos opostos na memória de longo prazo. Então, a inibição da neurotransmissão vai provocar um efeito amnésico, seja na formação que na evocação. Ao contrário, a ativação e o estímulo da neurotransmissão vai ter um efeito facilitador, seja durante a formação que durante a evocação das memórias. Esses resultados, a gente pode dizer que eles confirmam outros dados presentes na literatura, utilizando outras abordagens, até um trabalho nosso que foi publicado alguns anos atrás, e eles suportam a ideia que o aumento, o potenciamento da transmissão estaminérgica, ela pode ser um target interessante para o desenvolvimento de terapias inovadoras para o tratamento dos déficits cognitivos, né, dos sintomas cognitivos, que são observados em diversas patologias do sistema nervoso central. Isso é particularmente importante porque esses déficits cognitivos eles são observados em várias patologias, para as quais a gente tem fármacos que funcionam, mas eles vão tratar os sintomas principais. Por exemplo, na depressão é muito comum observar problemas cognitivos, e os fármacos antidepressivos eles funcionam muito bem para tratar as alterações do humor, mas nenhum dos fármacos, além da vortioxetina, tem só um fármaco que funciona, é capaz de reverter os déficits cognitivos. Então, o que a gente sugere é que a gente pode ter uma terapia combinada, por exemplo, utilizando um antidepressivo e um fármaco estaminérgico, um para tratar o déficit, os sintomas, digamos, sobre o humor, e outro que vai tratar os sintomas cognitivos. A gente publicou esses resultados, eles foram publicados em 2024, e a gente ficou particularmente, digamos, felizes ou honrados quando o próprio Brian Hoth, que foi o pesquisador que desenvolveu a técnica de quimogenética, ele compartilhou no próprio account dele, no Twitter, ele compartilhou o nosso trabalho, sugerindo a leitura. Então, para nós foi um reconhecimento e uma validação da nossa abordagem, digamos assim. Obviamente, esse projeto ele não terminou, a gente está trabalhando ativamente nisso, andando a estudar outras fases e outros tipos de memória. Então, uma memória aversiva, utilizando fear conditioning, onde a gente está estudando sempre o papel da modulação, o impacto da modulação quimogenética durante a fase de aquisição de uma memória de medo e durante a evocação da memória de medo, mas também em outros processos, digamos assim, durante a extinção das memórias e durante o reconsolidamento. Porque a gente está estudando isso porque esses dois processos eles são particularmente importantes para o distúrbio de estresse pós-traumático, que é uma condição para a qual não existe, uma condição órfã, uma doença órfã. Até hoje não existe nenhum fármaco aprovado para o tratamento dessa condição. Se utilizam outros psicofármacos, mas com resultados pífios. Então, talvez, modulando o sistema estaminérgico, a gente consiga identificar um target interessante para o desenvolvimento de novos fármacos para essa condição. Além disso, a gente também está estudando o papel de específicas vias estaminérgicas. Como eu falei para vocês antes, os neurônios estaminérgicos eles projetam do núcleo tubular para todo o encéfalo. Então, o que a gente quer fazer é tentar identificar qual é a projeção que contribui maiormente, ou que tem um papel mais relevante, digamos assim, no processamento das memórias. E para fazer isso, a gente está utilizando vírus retrógrados. Então, a gente injeta esse vírus na área de projeção estaminérgica. Esse vírus ele é captado pelos neurônios e vai marcar especificamente os neurônios que partem do núcleo tuberomamilar e vão
especificamente naquela área, e a gente depois pode manipular especificamente projeções e ver o papel específico de cada uma dessas no comportamento que a gente está estudando. Então, aqui é um avant-première, a gente começou o estudo injetando esses vírus na Bad Nucleus of Stria terminalis, que é uma área de produção estaminérgica, e aqui são os resultados de imunohistoquímica. Vocês podem ver que a gente tem uma sobreposição de sinais muito inferior, que é aquilo de se esperar, a respeito àquelas que a gente tinha visto antes. Isso quer dizer que somente os neurônios que vão projetar, que mandam projeções para aquela área, foram tagados pelo nosso vírus, e agora a gente está manipulando esses neurônios e vendo o impacto no comportamento dos animais. Quem sabe, a próxima vez eu mostro os resultados para vocês. Agora, partindo para o segundo estudo, a gente utilizou a mesma abordagem, mas dessa vez para estudar o comportamento alimentar. Então, eu acho que todo mundo concorda que o comportamento alimentar é condition sine qua non para a nossa sobrevivência, e, de fato, quando o nosso nível de energia é baixo, a alimentação ela se torna prioritária sobre outros comportamentos. Então, quando a gente tem um nível baixo de energia, a gente tem que comer para sobreviver. A gente sabe que a regulação inapropriada do comportamento alimentar ela é associada a diversas condições patológicas que vão da anorexia à obesidade, e a gente também sabe que o comportamento alimentar ele é orquestrado por uma interação complexa entre estímulos endócrinos periféricos e sistemas de neurotransmissão central. Um desses sistemas é o sistema estaminérgico. Aqui os dados eles são muito mais, os dados disponíveis em literatura eles são muito mais consistentes respeito àqueles que a gente tem sobre a memória, mas ao contrário daquilo que se observa na memória, a evidência parece indicar uma relação inversa entre os níveis de estamina e o comportamento alimentar. Ou seja, manipulações que diminuem os níveis de estamina no sistema nervoso central normalmente estimulam o apetite, então estimulam o consumo de alimento. Ao contrário, manipulações que aumentam a disponibilidade de estamina no sistema nervoso central normalmente diminuem o consumo de alimento. Se vocês tiverem curiosidade sobre essa parte de estamina, do papel da estamina no comportamento alimentar, a gente publicou poucos meses atrás uma revisão bem atualizada sobre o papel da estamina para o tratamento de desordens do comportamento alimentar, não somente obesidade, mas também outras desordens, como anorexia, por exemplo, e foi publicada numa revista bastante importante na área farmacológica, e é já disponível no PubMed. Também, nesse caso, as mesmas considerações que eu fiz para a memória podem ser aplicadas. Existem vários estudos, mas esses estudos eles são baseados em abordagens que apresentam limitações no que se refere ao entendimento do papel fisiológico da estamina no comportamento alimentar. Então, o objetivo aqui também foi o mesmo, foi utilizar essa mesma abordagem quimogenética para estudar o papel da estamina endógena no consumo de alimento. Também o desenho experimental foi bem similar, a gente injetou os mesmos vírus na mesma região, nos mesmos animais, esperou 4 semanas para a expressão otimal dos DREDs, realizamos nossos testes comportamentais, depois sacrificamos os animais para confirmar a expressão correta, que a expressão viral tinha sido correta. Nesse caso, o paradigma comportamental que a gente usou foi aquele do fasting refeeding. Muito brevemente, esse paradigma ele consiste em deixar os animais em um jejum breve de 4 horas durante a fase clara do ciclo. Durante sempre a fase clara, a gente injetou CNO, o veículo, nos animais. Meia hora depois, que é necessária para o absorvimento e para o
para obter níveis ótimos de CNO no cérebro dos animais, a gente reapresentou a comida por esses animais, a ração para esses animais que estavam em jejum e mediu quanto eles tinham consumido de ração nas 3 horas seguintes. E a gente usou 2 tipos de dieta. A dieta de controle, que é uma dieta que eles já estão habituados, a ração que eles estão habituados a comer, e uma dieta altamente calórica, que também, para os animais, ela, além de ser calórica, ela é muito palatável. Eles gostam de comer bastante essa dieta rica de gordura, 60%. Então, aqui são os primeiros resultados. A gente pode ver nos grupos de controle tratados com CNO ou com veículo, não tem diferença na quantidade de comida que esses 2 grupos consumiram, significando que o CNO não tem nenhuma ação per se no comportamento alimentar. Mas, nos animais que a gente tinha injetado com o vírus, com a sequência codificante, para o DRED excitatório, ou seja, quando a gente administra o CNO nesses animais, a gente estimula os neurônios, estimula a neurotransmissão estaminérgica, a gente observa uma redução significativa no consumo da dieta a partir de 45 minutos após a reapresentação da comida, que se mantém até 3 horas depois da apresentação. Também nesse caso, a gente imaginou que se a estimulação dos neurônios reduzia o consumo, a inibição deveria aumentar, e de fato isso aconteceu. Quando a gente injetou o mesmo CNO e veículo nos animais que dessa vez expressavam o receptor DRED inibitório, ou seja, reduzindo a transmissão estaminérgica, a gente observa uma tendência ao aumento do consumo já a partir de 15 minutos, que vai ser estatisticamente significativa somente depois de 2 horas, isso por uma questão de variabilidade, que a gente está aumentando o N para tentar consolidar esse experimento, talvez obter uma significância em um tempo anterior. Então, isso aconteceu nos animais que eles foram alimentados com uma dieta normal. Então, a gente se perguntou, nesse ponto, o que aconteceria se os animais, em vez de serem alimentados com uma dieta normal, fossem alimentados com uma dieta que fosse extremamente palatável. Então, uma dieta, como eu disse para vocês, a gente utilizou a dieta hipercalórica rica de gordura. Nesse caso, nas primeiras 3 horas de observação, a gente não observou nenhuma diferença entre os grupos experimentais. Como vocês podem ver nesse gráfico, todos os animais de todos os grupos comiam mais ou menos a mesma quantidade de dieta hipercalórica. Confesso para vocês que foi um resultado bastante deludente, nós ficamos bem traumatizados quando vimos esse resultado, mas a gente pensou que talvez, aumentando o tempo de observação, a gente poderia encontrar alguma diferença, o que se revelou ser uma decisão sábia, porque a partir da 4ª hora, depois da representação da comida, a gente começou a observar uma tendência à redução, que se confirmou estatisticamente significativa a partir da 6ª hora e se mantinha 24 horas depois da administração. Então, por agora, a gente não tem nenhuma explicação para esse fenômeno, mas provavelmente está ligado ao aspecto palatável dessa dieta, que é diferente em comparação com a dieta normal. Nesse ponto, a gente estava interessado em entender o que aconteceria em um tratamento crônico, né? O que aconteceria se a gente repetisse a estimulação do sistema estaminérgico. Nesse caso, a gente injetou o CNO, o veículo, por 10 dias consecutivos. Como vocês podem ver nesse gráfico,
a gente observa uma redução bem significativa no consumo cumulativo da dieta ao longo dos 10 dias. Aqui são os animais de controle, e aqui são os animais que a gente estimulou por 10 dias seguidos a transmissão estaminérgica. Vocês veem que tem uma redução profunda no consumo cumulativo de comida. Não apenas uma redução no consumo, mas a gente também observou uma profunda redução no peso desses animais. E a gente teve que, digamos, abortar o nosso experimento depois de 10 dias, porque 2 animais tinham perdido quase 15% do peso inicial, e isso é considerado o endpoint humanitário. A gente não pode continuar o estudo se os animais perdem mais de 15% do peso. Aqui são animais normais, não são animais obesos. Então, depois de 10 dias, alguns já tinham perdido quase 15%, então a gente não podia continuar o nosso experimento. Como a gente achou esse resultado bem prometente, muito promissor, considerando que foi feito com animais não obesos, a gente decidiu, no próximo step, utilizar um modelo de obesidade e verificar qual seria o efeito dessa estimulação crônica em um modelo de obesidade. Existem vários modelos de obesidade descritos na literatura. A gente optou pelo modelo de obesidade induzida da dieta, que, basicamente, ele consiste em alimentar os animais com essa dieta hipercalórica. Que é um modelo que tem uma vantagem a respeito aos modelos genéticos, porque esse modelo ele reproduz aquilo que acontece na maioria das pessoas que desenvolvem obesidade, porque tem uma dieta, digamos, hipercalórica. Então, o que a gente fez foi alimentar esses animais com a dieta hipercalórica per se, um total de 9 semanas. A partir da sexta, a gente injetou esses animais com CNO, tratou esses animais com CNO por 21 dias com uma injeção diária desse composto, ou seja, estimulou os neurônios estaminérgicos uma vez por dia, não, continuamente, esses neurônios, durante 21 dias. Como vocês podem ver desses 2 gráficos, durante a fase de indução, nas primeiras 6 semanas, os animais eles aumentam de peso muito rapidamente, chegando a aumentar de 6 a 8 gramas, em média, considerando que o peso inicial deles é cerca de 22 a 25 gramas, isso representa um aumento de quase 25% do peso original. Então, é um modelo muito forte de obesidade. A partir, como eu disse antes, a partir da 6ª semana, a gente injetou um CNO por 21 dias seguidos. Aqui nesse segundo gráfico, vocês podem ver que os animais de controle, aqueles que não exprimiam o DRED, onde o CNO não tem nenhum efeito, continuavam a ganhar peso nesses 21 dias. Ganharam, na verdade, mais 2 gramas, considerando o peso que eles estavam, isso é praticamente mais 10% do peso inicial. Ao contrário, os animais nos quais a gente estimulou o sistema estaminérgico por 21 dias, eles efetivamente perdiam peso, chegando a perder mais de 2 gramas, ou seja, quase 10% do próprio peso. Considerando que são animais obesos, é uma grande perda. E é bastante promissor também esse resultado. A gente sabe que a exposição à dieta hipercalórica, ela não induz só alterações fisiológicas, alterações metabólicas, ela também afeta profundamente vários domínios, o comportamento, seja dos animais, mas também dos seres humanos, vai alterar vários domínios, vai alterar a ansiedade, humor, mas principalmente vai ter um efeito no domínio cognitivo. Então, para verificar essas alterações e o efeito da manipulação estaminérgica sobre as alterações cognitivas induzidas da dieta hipocalórica, o que a gente fez? A gente utilizou o mesmo teste que eu comentei com vocês antes, de discriminação social, realizando esse teste antes e depois da
estimulação dos neurônios estaminérgicos, ou seja, durante a semana 5 e a semana 10 de exposição à dieta hipercalórica. E o que a gente observou? Na quinta semana, ou seja, depois de 5 semanas de exposição à dieta hipercalórica, os animais não eram, utilizando o mesmo teste que a gente viu antes, que os animais de controle eles eram capazes de diferenciar animal familiar e novo, os animais que tinham sido expostos a 5 semanas de dieta hipocalórica não conseguiam mais diferenciar esses animais. Eles tinham um problema de reconhecimento, de memória de reconhecimento. Quando a gente repetiu o mesmo teste nos mesmos animais na semana 10, ou seja, depois das 3 semanas de manipulação e estimulação estaminérgica, o que a gente observou? Que os animais de controle, aqueles que a gente não tinha estimulado o sistema estaminérgico, eles continuavam com o mesmo problema de memória. Eles não eram capazes de diferenciar os estímulos sociais novo do familiar. Ao contrário, os animais nos quais a gente tinha injetado CNO por 21 dias, que são aqueles mesmos animais que perderam peso, a gente observou uma recuperação da função cognitiva. Os animais que não eram capazes de diferenciar os estímulos, agora eram capazes de reconhecer o animal familiar e passar mais tempo explorando o estímulo novo. Esses resultados, eles são muito interessantes, mas eles não comprovam um efeito direto da transmissão estaminérgica sobre o déficit cognitivo induzido pela dieta grassa, porque a gente sabe que a perda de peso, por si só, pode melhorar a função cognitiva, porque diminuindo o tecido adiposo, a gente também diminui, por exemplo, a expressão de citocinas no sistema nervoso central, a gente diminui o estresse oxidativo, e só a perda de peso pode induzir esse tipo de resultado. Então, no próximo experimento, para indagar especificamente o papel da histamina em reverter as alterações cognitivas induzidas pela dieta hipercalórica, a gente alimentou, nesse caso, os animais diretamente por 9 semanas com dieta hipercalórica, e na semana seguinte a gente realizou o teste comportamental. Nesse caso, a gente injetou o CNO, ou seja, a gente estimulou o sistema nervoso central, o sistema estaminérgico central, uma única vez antes da aquisição, da fase de aquisição da memória. E o que a gente observou é que os animais de controle, eles, como esperado, depois de exposição a 10 semanas de dieta hipercalórica, eles têm um problema de memória, eles são amnésicos, eles não reconhecem o estímulo familiar. Ao contrário, uma única estimulação do sistema estaminérgico é capaz de melhorar a memória desses animais. Então, eu repito, esses animais, eles ainda estão obesos, eles não perderam peso, e uma única estimulação é em grado de melhorar a função cognitiva desses animais, o que é algo bastante interessante, considerado que os déficits na função cognitiva eles são bastante comuns nos pacientes obesos, e isso significa que esse sistema ele pode ser interessante para o desenvolvimento também de fármacos que podem ter essa função de melhorar a memória, digamos assim, de pacientes obesos. Na verdade, eu não botei aqui na apresentação, a gente testou também alguns fármacos estaminérgicos e a gente obteve o mesmo resultado. A estimulação do sistema estaminérgico é capaz de reverter esse déficit de memória induzido da dieta hipercalórica. Um outro aspecto que a gente tem que considerar quando fala ou faz estudos sobre o consumo de dieta, o comportamento alimentar, é que, obviamente, não existe só uma contribuição de fatores homeostáticos que estimulam o consumo de alimento. A gente sabe que é muito importante, fatores hedônicos são muito importantes, não somente para a escolha do que a gente vai comer, mas também para a quantidade
de alimento que a gente vai ingerir. Então, é importante, quando a gente utiliza manipulações, validar qual é a valência dessa manipulação e se essas valências podem ter influenciado ou não o comportamento, a ingesta de comida dos animais. Então, para fazer essa avaliação da gratificação, da valência do estímulo, a gente utilizou um paradigma clássico que é o CPP, Conditioning Place Preference. Aqui eu vou fazer making a long story short. O que a gente observou foi que a inibição dos neurônios estaminérgicos, ela não altera o sistema de gratificação, ela não induz nem gratificação, nem aversão. Então, o aumento, se vocês se lembram, eu mostrei o gráfico no início, que a inibição dos neurônios estaminérgicos, ela estimula o consumo de alimento. Então, esse estímulo, esse aumento no consumo, ele não pode ser relacionado com um aumento da gratificação dos animais. Eles não comem porque eles sentem prazer, não comem mais porque eles sentem prazer. É realmente um estímulo à alimentação homeostática e não hedônica. Um resultado que a gente ainda está tentando interpretar foi que, ao contrário, a estimulação dos neurônios estaminérgicos, ela induz place preference, ela tem uma valência positiva, ela estimula o sistema de gratificação e ela induz a recompensa. Então, esse resultado ele é bastante difícil no momento de entender do ponto de vista neuroquímico, porque normalmente o aumento de histamina ele diminui dopamina, então a gente não sabe qual é a via neuronal que está envolvida nesse efeito, mas o que a gente pode dizer é que, se vocês se lembram, eu mostrei até agora que a estimulação desses neurônios, ela reduz o comportamento alimentar. Então, o que a gente pode dizer é que essa redução, ela não é relacionada a um efeito negativo, um efeito de mal-estar dos animais, mas a gente ainda tem que entender melhor esse resultado. Então, concluindo essa segunda parte, a gente pode dizer que a modulação quimogenética desses neurônios, ela produz efeitos opostos, a inibição aumenta e a ativação diminui o consumo de alimento. A estimulação repetida desses neurônios, ela reduz não só o consumo, mas também de alimento, mas também reduz o peso dos animais. A estimulação acuta ou crônica dos neurônios, ela tem um efeito positivo sobre os déficits cognitivos induzidos pela dieta hipercalórica. A estimulação dos neurônios, ela não induz aversão no teste de place preference, o que sugere que essa redução no consumo de alimento não pode ser relacionada com mal-estar, como, por exemplo, náusea ou mal-estar geral dos animais. E esses resultados, eles confirmam alguns outros dados presentes na literatura e pave the way para futuros estudos utilizando o sistema estaminérgico como target para desenvolver fármacos, não só para obesidade, mas também para outras desordens associadas ao comportamento alimentar, como o binge eating, por exemplo. Então, isso era o que eu tinha para apresentar nos projetos. Eu gostaria agora, nessa fase final, só dar um pequeno glimpse de outros projetos que eu estou atualmente trabalhando no laboratório. Então, em colaboração com o professor Benedetto Sacchetti, da Universidade de Torino, a gente está desenvolvendo esse projeto, no qual a gente está estudando o papel da neurotransmissão histaminérgica no processamento de memórias apetitivas e aversivas, ver se os mesmos neurônios, os animais eles são treinados em dois paradigmas diversos. A gente está tentando entender se são os mesmos neurônios ou são neurônios diferentes que vão formar o enagrama de uma memória positiva e o enagrama de uma memória negativa. Com a Maria Morena, da Universidade La Sapienza de Roma, a gente está trabalhando num modelo de PTSD, que é esse que eu mostrei antes para vocês, na extinção e no reconsolidamento.
Maria Vitória Michoni Bonaventura, Universidade de Camerino, a gente está estudando alterações do sistema estaminérgico central e a possibilidade que esse sistema seja um berçário para tratamento de eating disorders, especificamente binge eating disorder e anorexia nervosa. Em colaboração com Guillaume Ferreira, Bordeaux, a gente está estudando esses resultados, está continuando esses estudos que eu mostrei agora sobre os déficits cognitivos induzidos pela dieta, estudando o papel da histamina como mediador e dos déficits e como target para recuperar esses déficits. Com o professor Zhongsheng, da Universidade de Zhejiang, em Hangzhou, a gente recém voltou de lá, num congresso que foi organizado pelo professor, e estabelecemos uma parceria para estudar o papel da histamina na resiliência e vulnerabilidade para o estresse crônico, e eu vou voltar para a China ano que vem para passar um período como visiting professor na universidade. Então, isso é o que, no aspecto estaminérgico. A gente também tem outros targets no laboratório. Com o professor Cláudio Suppuran, a gente vem há anos desenvolvendo uma linha de pesquisa para estudar o papel das anidrases carbônicas, seja nas memórias normais que em doenças neurodegenerativas, e aqui fazendo um pouco de propaganda. Foi recém-aceito esse nosso paper, onde nós descrevemos pela primeira vez compostos com duas ações, são inibidores da anidrase carbônica e da fosfodiesterase 5, então também making a long story short, eles são uma série de compostos que tem o sildenafil como scaffold, depois eles foram fusos com vários inibidores da anidrase carbônica, e a gente demonstrou o efeito positivo desses compostos com dois mecanismos de ação e no modelo de Alzheimer, e o efeito parece ser maior do que os compostos utilizados singularmente. Romina Nassini é uma outra professora aqui da universidade. A gente está explorando o papel dos receptores TRPA1, Transit Receptor Potential and Chiron-1, que são canais excitatórios, em modelos de cognição e de estresse. Tenho também colaboração com uma casa farmacêutica, com a Aboca, uma casa que produz fitoterápicos. A gente publicou agora um trabalho com um mix de extratos vegetais em um modelo de estresse crônico, e com a Angelini Pharma a gente está investigando alguns antidepressivos, o efeito de alguns antidepressivos em modelos contra os déficits cognitivos que são observados em alguns modelos de depressão. E, obviamente, a gente está sempre aberto a novas colaborações. O que eu posso oferecer é boa comida, bom vinho e um panorama muito bonito. E, enfim, para terminar, eu gostaria de, obviamente, agradecer a todo o grupo de pesquisa que contribuiu e contribui com os experimentos que a gente faz no laboratório, especialmente os meus mentores, o professor Patrício Blandina, que foi meu orientador de doutorado, e a professora Isabel Tipassani, que ela continua, o professor Blandina já se aposentou, a professora Issapassani, ela continua no laboratório, e, obviamente, todos os nossos colaboradores, em particular a Alessia Costa e a Bárbara Rani, que realizaram a maior parte dos experimentos que eu mostrei hoje para vocês. Gostaria, obviamente, de agradecer todos os financiamentos que eu recebi ao longo desses anos para conseguir realizar essa pesquisa. E se eu tenho ainda alguns minutos, eu gostaria de terminar com um conto de fadas, digamos assim. Então, como todos os contos de fadas, esse começa numa terra muito, muito longe daqui, no reino do hipotálamos. Existia uma família muito famosa, eles eram conhecidos como monoaminas. Acho que todo mundo já ouviu falar ou conhece mais aprofundadamente o papel da noradrenalina, da serotonina e da dopamina em mediar seja o comportamento alimentar, seja as ações desses neurotransmissores na memória. E dessa família, a gente tinha uma irmã
que era menos famosa e normalmente era esquecida por todos, que era a histamina. A histamina é uma monoamina, mas muitas pessoas não se lembram que ela faz parte da família. Então, o que a gente acredita é que o utilizo sempre maior dessas técnicas modernas, como a optoquemogenética, GRABS, fotometria, a construção de Whole-Brain Connective Maps, pode ser a fada madrinha que vai conduzir a pobre histamina, a Cinderela, ao seu devido happy end. Era isso que eu tinha para mostrar e para conversar hoje com vocês. Obrigado, Gustavo, pela apresentação, com direito até a histórias, né? A fairy tale. Muito bom. A gente sempre abre, normalmente, agora um espaço para perguntas, né? Para curiosidades, caso alguém queira fazer alguma pergunta e aproveitar, né, esse momento. Né, pessoal que trabalha também com farmacologia, que tem alguma pergunta, né, a gente deixa um espaço agora para discussão, né, espaço aberto. Eu até, assim, tinha uma pergunta para fazer, mas depois foi semi-respondida, assim, porque pelos trabalhos que tu apresentaste aqui pontualmente, que são excelentes, né, um volume bem grande de resultados, muito, muito importantes, né, foram bastante relacionados com farmacologia, né, pura do sistema, né, a avaliação de como acontecem, né, as modificações, né, as modulações do sistema e os efeitos, né, no comportamento. Vocês também têm estudado compostos assim que possam modular sintéticos ou não, né, o sistema estaminérgico, e também se vocês têm investigado produtos naturais, né? Então, sim, a resposta para as duas perguntas é sim. Então, a ideia desses trabalhos é porque na literatura a gente sabia que a modulação desses compostos, com alguns compostos, tinha o efeito procognitivo, né? Mas o que a gente queria era, nesse estudo, era estudar o papel fisiológico da histamina. Então, a quimogenética ela é o início para demonstrar que tem um papel também fisiológico, que não é artificial. Então, a gente usa como target o receptor H3. O receptor H3, então, como eu comentei no início, ele é um receptor pré-sináptico. Então, utilizando antagonistas desse receptor, a gente aumenta a liberação, né? Porque ele é um receptor que ele faz feedback inibitório. Então, os agonistas diminuem, os antagonistas aumentam a liberação. Então, para mimar o efeito da estimulação quimogenética, a gente utiliza um agonista específico do receptor H3, e esse estudo é feito em colaboração com a indústria francesa, que eu comentei no início, que desenvolveu o pitolizan. A gente está usando um outro composto deles, que eu não posso dizer o nome, porque a gente tem como se chama, coisa de propriedade intelectual, mas o target é esse que a gente está investigando. A gente está utilizando esse composto no modelo de obesidade, no modelo de PTSD e também no modelo de binge eating, que eu não comentei hoje com vocês. Nos produtos naturais, a gente publicou esse trabalho, que acho que foi ano passado, com a Aboca, que é uma casa farmacêutica aqui na Toscana, e eles têm uma série de produtos onde eles usam combinações de extratos. Eles têm, sejam extratos isolados, que combinações. E a gente testou para eles uma combinação de extratos padronizados, obviamente eles padronizam tudo, de centela asiática, equinácea purpúrea e zenzero, Zingiber officinalis, num modelo de bullying, digamos assim, modelo de estresse psicossocial, e a gente viu que o tratamento com esse mix de extratos, ele tem um efeito, digamos, anti-estresse, e além disso, ele diminui a produção de citocinas pró-inflamatórias no sistema nervoso central e na periferia, e também aumenta, na verdade, a produção de neurotrofinas. Então, tem um efeito bem positivo sobre depressão, digamos assim, né, que combinam essas duas, a redução da neurotrofina e a inflamação. Mas a gente está aberto a testar outras coisas também. Se alguém quiser mandar extrato, desde que seja padronizado, porque depois senão a gente não consegue publicar, estamos aí.
Não, é isso que eu queria saber também, se estão abertos a colaborações. Claro, claro, claro. Eu posso oferecer, como eu disse, boa comida, bom vinho e ótimo panorama. Já me convenceu, então. Bom, Gustavo, também a gente não quer mais tomar seu tempo, né? Afinal, né? Já agradeço novamente pela tua disponibilidade, né? Em trazer esses resultados tão importantes, né? Para os alunos aqui, né? E, enfim, ficamos abertos também a futuramente também podermos colaborar, também o pessoal, os alunos aqui, todos que Exato. Se trabalham. tiver algum aluno que queira fazer um período aqui no exterior, o laboratório está aberto. Se não puder hospedar no meu laboratório, conheço outras pessoas e posso mandar para outros laboratórios. O meu e-mail é gustavo.provenci@unifi.it. Então, só mandar um e-mail e podemos conversar. Ok. Então, Gustavo, muito obrigado. Até a Obrigado. próxima e bom trabalho. Obrigado por vocês também. Tchau. Tchau, gente.